Olá, Estrela! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha vida com o baralho cigano, né? Desde o início, quando eu comecei lá atrás, o que eu percorri durante todo esse tempo. Eu confesso para vocês que não foi nada fácil no começo da minha cartomancia, pois havia muito preconceito, principalmente dos familiares, né? Passei anos sem falar que eu lia cartas, gente, muito tempo. Quando eu fui falar para meus pais, então houve assim, uma revolução, né? Porque são evangélica, né? E eu tava lá frequentando o centro de Umbanda. Então foi muito difícil para mim no começo, né? E no relacionamento que eu tava também era complicado, porque eu não aceitava, né, que eu tinha um dom, que eu gostava de ler cartas. Então chegou uma hora que eu tive que escolher entre a leitura de carta, entre as minhas entidades, entre continuar, né, com aquela relação. Então eu escolhi mais a minha religião do que a relação. Tive muitas perdas, mas também hoje eu vejo o amadurecimento que eu tenho em relação a tudo que eu passei, toda a minha trajetória, né? Eu acho que quando a gente passa por algo na vida, lá atrás, às vezes a gente não tá entendendo, mas é algo para nos mudar. Eu, desde criança, eu era muito médio, então eu tinha muitos problemas de ver, ouvir, né, espírito. Então eu fui crescendo com isso. Eu passei por várias religiões, tentando me encontrar, não consegui me encontrar nas religiões. Me batizei, né, na igreja católica, fui católica por um bom tempo, mas não me encontrei lá também, pois eu não me sentia bem, né, devido ter a minha mediunidade um pouco aflorada. Então eu olhava na pessoa e eu via assim que as coisas iam acontecer. Então eu ficava apavorada com aquilo. Então quando chegou em 2018, eu fui. Meu pai de santo sempre falava, né? Olha, você tem uma cigana linda. Eu achava lá que eu era médio de outra entidade que eu posso trazer em outro vídeo. Mas aí por então. Um dia eu cheguei numa casa de Umbanda pra comprar vela pro meu filho. Aí chegou lá, a pessoa que tava lá no balcão falou pra mim assim. Eu fiquei olhando assim os baralhos cigano, mais lindo que o outro. Ela falou, leva. Eu falei, eu não sei ler. Ela falou, leva, mas quem tá com você sabe. E me deu aquele toque. Passados assim, uns 2 meses eu voltei. Ela falou, se você resolveu levar? Eu falei, não vou levar porque eu não sei. Passados uns dias, voltei lá de novo. E eu acabei pegando aquele baralho, sendo que o primeiro baralho vão ganhar, né, gente? Na minha doutrina da minha casa, você ganha o baralho, tá? Passado um tempo, eu acabei perdendo aquele baralho, né? Porque acabaram descobrindo que eu tinha comprado escondido. Aí, passado um tempo, eu ganhei um baralho. Aí que a minha evidência abriu. Gente, eu deixava o baralho guardado e não sabia ler, né? Entrei num grupo de WhatsApp, né? Que me indicaram, mas era para iniciante. Quando eu cheguei lá, quando eu falava de um significado de uma carta, eu já sabia aquele significado. E todo mundo, não, você é iniciante, como você tá sabendo? E acabaram me removendo daquele grupo. Então teve muita confusão, muito atrito, e não participei daquele grupo de cartomancia. Aí vinha em sonhos, né? Ela sempre vinha em sonhos, falava pra mim o significado de cada carta, tudo, a minha cigana. E se passado-se o tempo, eu fui aprendendo a ler mais, então eu fui tirando para as pessoas, né? Tirava para um, tirava para outro. E sempre tinha pessoas dispostas a me ajudar, né, gente? Eu tirava hoje uma pergunta, amanhã assim acontecia. E foi assim por uns 2 anos, mais ou menos, tirando escondido. E perdi muito baralho, sofri muito lá atrás. E hoje, né, hoje eu sou uma cartomante, né? Eu escolhi, né, essa vida de cartomancia. Não me arrependo, gosto muito de trabalhar com a minha cigana do Oriente, né? Hoje eu sei que eu sou médio dela. Eu tenho muito prazer de ser cartomante hoje. Eu tenho muito prazer da minha escolha que eu tive lá atrás. E eu sei que um dia minha espiritualidade vai me recompensar por todos aqueles esforços, gente. A gente, quando se esforça com a espiritualidade, os nossos mentores espirituais nos ajudam. E quando hoje eu jogo pra muita gente, né? Hoje eu sou cartomante. Mas assim, a trajetória de vida da cartomancia, ela pra mim não foi muito bem, né? De ter que lidar com aquela situação no começo. Por exemplo, teve um ano que eu tirei no tarô e saiu lá a carta da torre, gente. Foi um ano assim que eu perdi tudo, né? Foi uma questão de tempo. Talvez naquela época eu não sabia estar lidando com a energia do baralho, nem do tarô. Devido a não ter aprendido muita coisa, devido a ter aprendido mais com a minha espiritualidade, sozinha, não ter estudado tanto,
hoje eu estudo, né? Hoje eu tenho uma base, né? Do que falar, do que passar, né? Para os consulentes, sobre o tarô e o baralho cigano, mas antes eu não tinha, era uma coisa que eu tinha aprendido sozinha. E quando eu entrava num grupo eu sempre achava uma confusão, porque eu via as coisas e acabava falando, e as pessoas não gostavam, achavam que eu estava passando na frente deles. Então a minha trajetória sozinha com a cartomancia foi muito assim difícil de lidar, né? Porque eu sempre queria ler, era meu sonho de ler, era meu sonho de estar tirando cartas, né? Eu tive essa oportunidade quando foi em 2022, né? Meu pai de santo pediu pra mim tirar com as pessoas e eu fui tirando, aí eu fui criando, né? Aí eu pude tirar, assim, profissionalmente, né? Tirar aquele elo, assim. Aí, né? Fui tirando pra um, fui tirando pra outro, e tudo aquilo lá acontecia, né? O povo cigano sempre comigo, e mesmo assim eu não tava feliz, sabe, com a minha cartomancia. Aí quando chegou em 2023 eu dei uma parada, né, com a minha leitura de carta. Foi assim, quando eu comecei a refletir realmente, né, sobre quem era a minha espiritualidade, quem era a minha cigana, da onde ela veio, quem ela era, né? Por que eu nasci com esse dom? Porque quando eu era criança eu pegava um baralho assim, normal, como eu conseguia ver. Então, por um bom tempo, eu não gostava de baralho, porque eu conseguia ver algumas imagens, eu conseguia ver alguma mensagem no baralho tradicional. E quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu consegui um baralho de tarô de Marsella. E eu acabei me desfazendo daquele baralho, porque como eu tava na religião e todo mundo falava que era uma mara coisa, né? Você sabe como é que é o preconceito religioso. E eu também passei nessa fase do preconceito religioso. Então não aceitar, né? Que achava que tudo era pecado, que tudo era espírito, que tudo, sabe, demonizado, né? Eu tive aceitação dessa parte também, né? Eu passei por um longo período de aceitação, tanto da minha mediunidade, que eu também não aceitava que eu era médium, né? Por mais que eu tinha passado dificuldade lá atrás, e depois quando eu cheguei no centro de Umbanda, eu tive que abrir a minha mente, né, para me entender tudo que se passava na espiritualidade, que aquilo não era pecado. Então, a minha cartomancia, ela tem um longo, toda a minha história, assim, trajetória espiritual. Faz 6 anos que eu tô nessa caminhada, nessa busca espiritual, ainda estou nessa busca espiritual. E eu acho que a espiritualidade, ela nunca termina. Eu acho que a gente sempre tem que ganhar mais conhecimento e saber lidar com o povo. Ser cartomante não é só ser uma cartomante, você também tem que ser uma psicóloga, você tem que trabalhar com a mente humana, você tem que passar conselhos, né, para aquela pessoa, decidir a vida daquela pessoa. Então a cartomancia, ela não é só um instrumento de, eu vou ganhar um dinheiro. Não. Você também tem que ter o instrumento de saber trabalhar com a vida e com a mente daquela pessoa. E muitas pessoas talvez não só queiram por ganhar dinheiro, né, e outras assim, por hobby mesmo, mas quando você trabalha com a espiritualidade, ela não deixa, né, é algo que você tem que, no dia a dia, saber lidar, saber colocar aquilo, né, que você aprendeu, que você aprende com a sua espiritualidade, cotidiano todos os dias, tanto com a espiritualidade quanto com você, né. Ser cartomante também é você saber que você sempre, né, você tá dormindo, se uma pessoa te liga e você tem que atender, e talvez tem dia que você nem quer atender, e talvez tem dia que você tá cansado, talvez você tá meio, né, doente, porque nós somos seres humanos também, gente, nós fica doente também, nós fica triste, nós tem problema familiar, nós tem problema de saúde, então a questão de nós lidar com nós mesmos, né? A questão da cartomancia é você lidar consigo mesmo e lidar com os outros. Primeiro você tem que se aprender, para depois ensinar os outros, para depois passar para os outros. Como no dia você estiver mal, como é que você vai tirar uma leitura para uma outra pessoa se você está com a energia baixa? Então a cartomancia, ela vai além de tudo isso, tá? Se vocês gostaram do conteúdo, comente, curte, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, sem mais delongas, tá bom? E se você gostou mais desse conteúdo, eu posso fazer aqui no canal, né, explicando mais sobre a cartomancia, sobre a minha história na Umbanda também, tá? Quando eu comecei lá atrás, 2018, quando eu não aceitava ser um mendista, eu não aceitava a espiritualidade, e hoje, né, hoje eu sou muito grata às minhas entidades, meus mentores, meus guias espirituais, por tudo que eles fizeram na minha vida. Tchau, Ariel, salve, povo cigano.
Beijos, estrelas.